5 passos para diminuir o lipedema. Você sofre com lipedema? Eu vou compartilhar com você algumas estratégias para você conseguir diminuir isso, né? E como consequência ficar muito mais próxima de emagrecer, manter o peso comendo o que gosta. Meninas, o que é o lipedema? O lipedema é uma doença crônica, onde acontece o aumento anormal de gordura em algumas regiões do corpo. Para nós mulheres, acontece normalmente na região das pernas e do quadril. Você sofre com lipedema? Já coloca aqui para mim nos comentários se você tem isso, já foi diagnosticada com lipedema. Se sim, preste muita atenção no encontro de hoje, porque eu vou compartilhar coisas com você do fundo do coração que vão te ajudar a diminuir o lipedema e também essa questão de todas as consequências que ele causa, né? Muita gente confunde lipedema com celulite, só que são duas coisas bem diferentes. Celulite é uma questão de estética, né? E lipedema não, causa dor. Lipedema pode aparecer até algumas hemorragias, né, alguns hematomas, inchaço demais, e isso tudo acaba prejudicando muito a movimentação, o dia a dia da mulher que sofre com essas questões, tá? Ele não tem cura, pelo menos até então não tem cura, mas a gente pode sim agir, fazer algumas coisas que eu vou compartilhar com você hoje, que vão diminuir muito essa questão, vão diminuir inchaço, vão diminuir dor, vão diminuir, vai te ajudar a diminuir peso, a perder peso, vai aumentar a sua autoestima, porque se tem uma coisa que deixa nós mulheres, né, com a autoestima baixa, é o excesso de peso, é aquela ondulação que fica por causa do lipedema, tá? Agora, eu quero te falar uma coisa, você que é mulher que sofre com isso. Muitas vezes, né, a gente escuta algum problema de saúde e quando a gente escuta assim, não tem tratamento, o que você pensa? Então não tem o que fazer. Tem sim o que fazer, tá? Você pode realmente não se livrar do lipedema, mas você pode se livrar dos sintomas que ele acaba causando. Você pode diminuir as chances com que esse lipedema acabe se agravando. Então, não dá pra você aceitar que tem um problema e não fazer nada pra mudar, não fazer nada pra melhorar. Tem sim coisas que você pode fazer pra melhorar e acabar diminuindo muito essa questão, tá? Outra questão muito importante é você achar que é só fazer massagem, drenagem que o lipedema vai embora. Agora eu faço a massagem, faço a drenagem, ponto final. Quando você faz uma drenagem, uma massagem, né, na região das pernas e do quadril, o que acontece? Você aumenta a circulação ali daquela região e como consequência o inchaço diminui, né? Você se sente um pouquinho melhor naquele momento. Só que depois da massagem, acaba que a circulação volta ao normal, como era antes, o inchaço volta, a dor volta e não resolve nada, tá? Então só tome cuidado para não acreditar que massagem ajuda a melhorar o lipedema, não. Só isso não faz efeito nenhum, a não ser que você fique o tempo todo, horas lá fazendo massagem o dia todo, aí sim, aí você vai ver uma melhora diária. Agora, só massagem não vai ajudar muito não, tá? Então, aplique o que eu vou te ensinar a partir de agora. Esses 5 passos, eles vão te ajudar a diminuir o lipedema, diminuir o inchaço, diminuir a inflamação e como consequência te deixar muito mais próxima de emagrecer, manter o peso comendo que gosta, que é isso que eu ensino aqui, tá? O primeiro passo, meninas, é algo que vai ajudar a diminuir o acúmulo de gordura. Lembra que eu falei que o lipedema é o quê? É um acúmulo anormal de gordura na região normalmente das pernas e do quadril, certo? Se eu tiver mais gordura no meu corpo, obviamente eu vou acumular muito mais gordura nessa região das pernas, ocasionando muito mais, agravando o lipedema, né? Então, o que a gente tem que fazer? Diminuir esse acúmulo de gordura. Ponto final. Não tem como você querer melhorar o lipedema com massagem. Vai dar ali uma melhora naquele momento, mas depois vai piorar. Por quê? Você continua acumulando gordura ou com muita gordura acumulada. Gente, a gente tem que agir na causa do problema, tá? Eu vejo muitos profissionais falando do sintoma. Então, vai lá e toma o laxante para fazer o seu intestino funcionar. Tá. Vai viver de laxante agora? E tá com dor de cabeça. Vai lá e toma o remédio. Não, peraí. A pessoa tá dormindo mal, né? Tá se entupindo de café e tá com dor de cabeça e quer tomar o remédio? Não, a gente tem que agir na causa, o que tá causando essa dor de cabeça. Que é sono ruim, excesso de café, por exemplo, tá? Tô só dando um exemplo. Enquanto você não resolver, não agir na causa,
as coisas não vão melhorar. Você vai cada vez mais tomando mais remédio, mais problemas de saúde surgindo e mais remédio você vai estar tomando. Então vamos agir na causa. A primeira coisa que a gente tem que melhorar para essa questão do lipedema também melhorar é diminuir o acúmulo de gordura, certo? É o primeiro passo. E o que faz a gente diminuir o acúmulo de gordura? É você se matar em cima de uma esteira? Não. É você passar fome, parar de comer? Não. É você parar de jantar? Não. É você parar de comer carboidrato? Não. Não é nada disso. Por quê? Você já tentou fazer isso? Não já tentou? Eu sei que você já tentou. Já tentou fazer a dieta do ovo, a dieta cetogênica, a dieta low carb. Já tentou diminuir a quantidade de comida. E aí, como é que foi pra você? Ai, perdi peso, Nutri. E depois, voltou a engordar. Não é por aí o caminho, tá? O que você tem que fazer se você quer diminuir o acúmulo de gordura e se você quer, depois de perder essa gordura, conseguir manter o peso? Você precisa ajudar o seu metabolismo a acelerar. Quando você tem um metabolismo mais acelerado, você queima mais gordura mesmo parada. Então você não depende de exercício físico para diminuir o acúmulo de gordura. Você não depende de horas em cima de uma esteira. Você não depende de, se eu parar de jantar, eu perco gordura. Se eu voltar a jantar, eu ganho gordura. Não existe isso. Você tem que focar em acelerar o seu metabolismo se você quer diminuir o acúmulo de gordura e melhorar essa questão do lipedema, tá? E uma das coisas que o seu metabolismo precisa para acelerar é uma alimentação com mais proteína. Você come proteína? Ou você faz um lanche no meio da tarde com uma fruta? Um pedacinho de bolo? Ai, Nutri, mas foi só um pedacinho de bolo. Eu sei, não importa, e não tem problema comer o bolo. Agora, cadê a proteína? Ai, Nutri, na janta eu faço um prato de fruta. Aí coloco lá maçã, melancia. Ai, comi só melancia. Eu antigamente, quando fazia dieta, era assim, meninas. Na janta, no verão, eu comprava melancia, porque daí melancia enchia a nossa barriga, né? Agora eu vou emagrecer. Que nada. Não tava nem fornecendo pro meu corpo o que ele precisava para fazer o meu metabolismo acelerar. Por isso que mesmo comendo pouco, mesmo comendo fruta, mesmo comendo saudável, eu não perdia gordura, não perdia peso, não emagrecia, né? E ainda sofria. Então, se você quer queimar gordura, se você quer melhorar essa questão do lipedema, né, que é uma consequência de diminuir o acúmulo de gordura, você precisa ter uma alimentação com mais proteína. Não é para comer apenas proteína, é para ter uma alimentação com mais proteína. Consegue entender a diferença? Eu não estou falando para você deixar de comer o bolo. Eu não estou falando para você deixar de comer o pão. Eu estou falando para você colocar mais proteína na sua alimentação. Ah, Nutri, eu faço no café da manhã uma tapioca, aí eu coloco lá um ovinho mexido e como mamão e granola. É muito saudável. Tem ali um ovinho mexido, mas não é suficiente. Você tá tendo uma alimentação com muito mais carboidrato do que proteína. Isso não ajuda o metabolismo a acelerar. Por isso que você não perde peso, tá? Então tome muito cuidado, porque é bem diferente você comer proteína e fornecer proteína suficiente pro seu corpo. Aí no meio da manhã você vai lá e come uma barrinha de cereal. Cadê a proteína? Algumas até têm uma quantidade legal de proteína, mas ao mesmo tempo também tem uma quantidade gigantesca de adoçante, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Mas assim, meninas, é muito importante, tá? Quando você começar a fornecer para o seu corpo o que ele precisa para acelerar o seu metabolismo, você começa a queimar gordura. E não tem problema se você não pode fazer exercício, se por acaso um momento você, hoje é que dia? Hoje é quarta, né? Hoje à noite você vai ter um churrasco que vai comer pão de alho, vai ter sobremesa, né? Um aniversário para ir, um bolo recheado você vai comer. O seu metabolismo acelerado, ele vai dando conta dessas saídas de rotina. Você não engorda porque saiu da rotina um dia, porque foi lá e comeu um pouquinho a mais, foi no rodízio de pizza e acabou exagerando, passou um final de semana fora de casa. Você não ganha peso por causa disso, porque o seu metabolismo dá conta. Quando você entender isso, em focar no que ajuda o seu metabolismo, você consegue emagrecer e manter o peso comendo que gosta. E aí, a consequência de emagrecer e manter o peso comendo que gosta é uma melhora no lipedema. Entende isso? Agora, pare de ficar focando no que não ajuda o seu metabolismo. Pare de ficar só gastando dinheiro com massagem, com remédio, com laxante, se matando de fazer exercício e não focando. Você pode fazer exercício, tá? E ajuda. Mas o foco principal é no que você come. Então, pra começar, no PSE, por exemplo, eu ensino para as minhas alunas as refeições emagrecedoras, né?
porque a combinação de como a gente come determina muito como serão os nossos resultados, tá? Mas para começar, você pode começar a colocar mais proteína nas suas refeições, tá bom? Você que quer perder peso, quer melhorar o lipedema, tem que ter mais proteína. O que é proteína, né? Ovo, carne, frango, atum. Você pode também consumir um suplemento à base de proteína. Então, tem um whey, tem um colágeno, tem o que mais? Whey, colágeno. Tem as proteínas vegetais também, né? Que dá pra ser consumida, não tem problema se você preferir. Dá pra ser consumida também. Então, a gente tem que tomar cuidado pra ter uma quantidade de proteína legal nas refeições, tá bom? Oi, Gilcimari, depende muito do que você vai comer depois, depende muito da sua fome, da sua saciedade, mas que bom que você já começou a colocar 2 ovos no seu café da manhã, tá? Já é um bom começo, tá bom? Então vamos lá. Só uma questão aqui da proteína. Gente, comam a proteína de uma forma prazerosa, tá? Não fiquem colocando, vou comer 2 ovos no café da manhã, por exemplo. Aí vai lá e come 2 ovos cozidos na água, sem graça e sem gosto nenhum. Você não vai levar isso por muito tempo, porque não tem graça. A gente gosta de comer, então a gente precisa sentir prazer naquilo que a gente tá comendo, tá? Isso é muito importante para você conseguir seguir no seu processo. Outra questão aqui, falando do lipedema, o que acontece? Você que tem lipedema, já fez massagem pra tentar melhorar? Se sim, você deve ter percebido que melhorou um pouquinho o inchaço, né? Diminuiu o inchaço, diminuiu até a dor, pode ser que tenha diminuído um pouquinho. Por que isso acontece? Por que você melhora com a massagem, né? Se sente um pouquinho melhor? Porque ela aumenta a circulação do seu sangue naquela região. Como consequência, quanto mais o seu sangue circula, o seu metabolismo também dá uma aceleradinha e você diminui o inchaço. É a melhor coisa para quem tem lipedema, aumentar a circulação do sangue. Só que tem uma coisa que a gente pode fazer para aumentar a circulação do sangue e diminuir essa questão do inchaço, que é usar o poder dos chás. Existem chás termogênicos, existem chás diuréticos, que ajudam nessa questão do metabolismo e a diminuir o inchaço, tá? Diurético ajuda a diminuir, ajuda na diurese, a diminuir o inchaço. Então, por exemplo, você pegar no meio da manhã, consumir uma xícara desse chá, no meio da tarde, outra xícara, lá pro final da tarde, antes das 6 horas, mais uma xícara, você tá em 3 momentos do seu dia fornecendo pro seu corpo estímulos para diminuir o seu inchaço e o acúmulo de gordura. Lembrando, lipedema é um acúmulo anormal de gordura. Quando você diminui a gordura no seu corpo, ele vai acumular menos gordura. Óbvio, nem preciso explicar isso, né? Como consequência, você melhora essa questão do lipedema, diminuindo inchaço, diminuindo dores e por aí vai. Então, consumir umas 3 xícaras, para você que sofre com lipedema, é muito interessante você consumir umas 3 xícaras de algum chá diurético. Vou te dar algumas opções, tá, Geralda? Chá verde, anote aí, chá verde, chá de cavalinha, chá de casca de abacaxi, o chá de louro também é muito bom para essa questão, tá? Então, chá de hibisco, chá verde, chá de casca de abacaxi, chá de louro, chá de cavalinha, chá de dente de leão, entende? Não gosto do chá verde. Você pode usar o outro tipo de chá. Te dei aqui 6 opções de chás para você consumir. Nutri, eu posso consumir todo dia o mesmo chá? Não recomendo. Não recomendo, principalmente para você que sofre com essa questão. Quando você varia o estímulo, quando você dá coisas diferentes para o seu corpo, ele recebe um estímulo diferente. Então, isso tem um efeito muito maior. Vou dar um exemplo. Quando você toma café todo dia, e toma à noite também, minha mãe toma café à noite e ela dorme normalmente. Eu não tomo café à noite. Se hoje eu começar a tomar café à noite, eu não vou conseguir dormir direito. Vou demorar para pegar no sono, vou acordar várias vezes durante a noite. Por que isso acontece? Porque o nosso corpo, ele se acostuma muito rápido com as coisas. Então, quando minha mãe toma um café, o metabolismo dela já não tem mais tanto efeito com a cafeína. Porque ela já toma tanto que já acostumou. Quando você toma sempre o mesmo chá, acaba que aquele efeito que você tinha no começo com esse chá começa a diminuir. Por quê? O seu metabolismo se acostumou com ele. Por isso que é muito importante você variar. Então, hoje
Você pode variar de momentos ou de dias. Então, você pode variar assim. De manhã você toma um chá verde, à tarde você toma de cavalinha. Ou então, segunda-feira você toma chá verde, terça-feira você toma de cavalinha. Já ajuda a evitar com que o seu corpo se acostume com aquele efeito daquele chá que você estava consumindo. Bom dia, Geltrude. Bom dia, Ione. Quanto tempo! Que bom ter vocês aqui, meninas. Então, assim, é muito importante essa variação. E eu falo aqui da questão do chá, mas a questão da alimentação também é muito importante. Você tá lá todo dia comendo ovo, só ovo, né? Como proteína, acaba que o seu corpo, né, já não tem aquela variedade de nutrientes que você teria se variasse a fonte proteica, né? Consegui perder 12 quilos fazendo acompanhamento. Ione, que maravilha! E ainda tá mantendo, né? Coisa boa, mulher. Gente, a Ione é aluna do PSE. Ela foi aluna, acho que há 2 anos atrás, não é? Olha, eu acho que foi há 2 anos atrás, Ione. Coisa boa. Então, meninas, é isso, sabe? Vai variando, vai variando. Agora, eu quero dar uma outra dica muito boa para quem tem lipedema. Lembra que eu falei que quando a gente aumenta a circulação do sangue, né? A gente diminui o lipedema, certo? Perfeito. Por que é tão importante? Porque você circula mais o sangue, né? Diminui a inflamação, diminui o inchaço e por aí vai. Tem uma coisinha que eu gostaria que você que tem lipedema e que quer se livrar disso, quer melhorar essa questão, que você fizesse. Sabe o que é? Um shot com a beterraba em pó. Você já usou beterraba em pó? Que bom, Ione. Nossa, fico tão feliz, gente. Que bom. A Ione falou, foi a melhor escolha que eu fiz da vida. Fazem 2 anos que ela emagreceu 12 quilos e mantém o peso até hoje, gente. Você que tá aí, ó, emagrece, engorda, não aguenta mais isso. Todo ano há uma nova dieta, todo ano uma nova promessa pra você. Vem pro PSE, só digo isso pra você, tá? A beterraba em pó, meninas, ela é um... Você já consumiu? Não sei se alguém colocou aqui que já. Mas a beterraba em pó, ela é termogênica e ela aumenta muito, muito a circulação do sangue. Inclusive, se você faz algum treino de aeróbico, caminhada, corrida, é muito interessante você usar antes a beterraba em pó, antes do treino, porque aumenta muito a oxigenação do sangue, o que melhora o desempenho do seu treino, né? Eu gosto muito de usar a beterraba em pó, sabe como? No shot. Então eu faço um shot ou com meio limão ou com uma colher de sopa de vinagre de maçã, uns 3 dedinhos de água e uma colher de chá de beterraba em pó. Só cuidem, por favor, com a qualidade dessa beterraba em pó, meninas. Porque se você for comprar a granel, você vai lá na loja natural e compra aquela a granel. Na maioria das vezes ela não é orgânica. E como eu tô falando aqui pra você usar uma quantidade isolada, né? Você vai usar no shot, de manhã, em jejum, às vezes, é onde o seu corpo mais absorve e você tá lá fazendo esse shot com algo que tem agrotóxico, sabe? Então, nesse momento, pra essa situação, procure uma beterraba em pó orgânica. Tem que ser, senão nem usa, tá? Porque senão vai mais te prejudicar do que te ajudar. Então vai lá na loja natural, de produto natural ou compra online, mas pesquise beterraba em pó orgânica para essa situação de shot, tá? Então, uma colher de sopa de vinagre de maçã, 3 dedinhos de água, uma colher de chá de beterraba em pó. Nutri, eu posso consumir a beterraba de outra forma? Pode. Você pode consumir, quem gosta, né? Eu não gosto, mas tem gente que gosta de fazer suco com a beterraba crua, né? Ou então fazer salada, até pode, mas você entende que você tem um efeito menor? Quando você usa uma coisa concentrada, o efeito é maior. Quando você usa... Outro dia alguém me falou assim, Nutri, falaram que as folhas de Ora Pronobis têm proteína. Posso usar como proteína? Gente, praticamente todo alimento tem proteína na composição. Folha de Ora Pronobis tem proteína, o arroz tem proteína, você sabia que não tem só carboidrato? Pois é, só que para você consumir, por exemplo, uma quantidade de proteína com folhas de Ora Pronobis, para substituir um ovo, tem que ter muita folha de Ora Pronobis. Eu não sei agora de cabeça quantas, mas é muita. Tipo, você acha que você vai consumir 1 quilo de folhas de Ora Pronobis? Não vai, entendeu? Então não substitui. Ela tem proteína na composição, mas não substitui. Então a mesma coisa aqui. Você teria que consumir 1, 2 beterrabas inteiras
para ter o efeito de uma colher de chá de beterraba em pó. Por isso que é muito mais viável a gente consumir a beterraba em pó, tá? Para esses casos de lipedema. Então pode ajudar pra caramba. Então, de manhã, olha só que legal. Você acorda, você vai lá, faz um shot com a beterraba em pó. Pum! Já começa a estimular um pouquinho mais a circulação do seu sangue, diminuindo essa questão do lipedema, tá? Aí você vai lá no meio da manhã e toma um chá diurético. Um chá que aumenta o seu metabolismo. Mais uma dose de uma substância que vai te ajudar a continuar aumentando a circulação do seu sangue. Consegue entender que é um conjunto de coisas que você vai fazendo ao longo do dia? Aí você faz um café da manhã proteico, ajuda o seu metabolismo a acelerar. E além disso, também controla a fome, vontade de comer, que diminui o consumo de comida durante o dia, né? Ajudando no processo de perda de peso. Então, meninas, não é uma coisa que vocês vão fazer que pronto, acabou o problema. Parem de ficar buscando mágica, tá? Não tem mágica. É um conjunto de coisas que você vai fazer a partir de agora que vai te ajudar, vão te ajudar a acabar com esses sintomas, né? A diminuir. Acabar não tem cura, né? Mas tem como a gente melhorar e muito essa questão do lipedema, certo? Pode tomar pode tomar todo dia, mas é legal você variar os shots. Então, por exemplo, uma hora você faz com a beterraba em pó, outra hora você pode fazer com gengibre. Eu tô falando aqui da beterraba em pó, mas tem várias outras coisas que ajudam nessa questão. Por exemplo, você usa um gengibre em pó. O gengibre em pó é termogênico, entendeu? Então, termogênico aumenta a circulação do corpo também, aumenta a temperatura, aumenta a queima de gordura, que melhora a questão do lipedema, tá? Então, você pode usar todo dia, mas vai variando. Um dia você pode fazer com vinagre de maçã, outro dia você pode fazer com meio limão, entende? Então, a gente tem que ir cuidando com essas questões que são muito importantes, tá? Meninas, mais uma coisa que eu quero perguntar pra vocês. Como que anda o intestino de você que tem lipedema? Como que tá o seu intestino? Tá funcionando todo dia? Ou melhor, não confunda, tá? Tem gente que acha que pra falar assim, o meu intestino funciona todo dia, é ter que ir no banheiro todo dia. Não. Se você pode um dia sim, um dia não. Mas quando você vai fazer cocô, as fezes, elas têm que ser no formato de uma banana. Não dá pra ser dura, não dá pra ser ressecada, não dá pra te machucar. Daí a gente tem um probleminha de intestino. Mas se você estiver indo um dia sim, um dia não, ao banheiro, né, aos pés, e as fezes estiverem sendo em formato de banana, não estão duras, não estão te machucando, o seu intestino tá ok. Agora, pra você que tá sofrendo com lipedema, o seu intestino precisa estar funcionando. Por quê? Quando o seu intestino tá preso, pensa comigo, o que acontece no seu lixo? Você deixa lá o lixo na sua casa e fica lá por dias. Nossa, começa a dar muito cheiro, né? Começa a criar... Às vezes você encontra até bichinhos ali dentro, não é assim? No nosso corpo é a mesma coisa. Se você deixa os restos alimentares presos na sua barriga por muito tempo, começa a gerar toxina no seu corpo, gases excessivos. Você começa a prejudicar o seu metabolismo, porque é lá no intestino que acontece a absorção dos nutrientes da comida que você come. Então, você come uma laranja que tem vitamina C, não é quando você comeu e engoliu que a vitamina C vai no seu sangue, não. A laranja, ela é digerida lá no seu estômago, ela vai lá pro seu intestino, onde lá o nosso intestino consegue absorver a vitamina C, entende? Só que se o seu intestino estiver preso, se o seu intestino estiver inflamado, né, preso, inflamado, você acaba que não consegue absorver os nutrientes da comida que você come. E isso impacta negativamente no seu metabolismo. Impacta negativamente na circulação do seu sangue. E, como consequência, no lipedema. Então, você precisa ter o intestino funcionando. 2 coisas para você incluir na sua alimentação para ajudar o seu intestino a funcionar: aveia e psyllium. Aveia e psyllium. Quanto de aveia nutre? Umas 4 colheres de sopa ao dia já vai te ajudar. Então, você pode incluir 2 colheres de sopa no café da manhã, 2 colheres de sopa no lanche da tarde, tá? Ou, Nutri, eu gosto de jantar. Você é daquelas pessoas que gosta de jantar algo mais prático, né? Fazer uma panquequinha na hora da janta com 2 colheres de sopa de aveia, sabe? Na hora do lanche da tarde, você não sei o que você come, mas, por exemplo, você come, sei lá, fruta e iogurte, coloca umas 2 colheres de sopa de aveia.
já fechou, entendeu? E o psyllium, eu só peço para você cuidar para não passar de uma colher de sobremesa. Se você passar de uma colher de sobremesa, você pode acabar tendo efeito negativo com o psyllium, tá? Tem muita gente que tá se queixando porque tá comendo psyllium e gerou dores na barriga, não sei o que, e prendeu o intestino. Claro, exagerou. Então, cuidado com essas receitinhas de internet que você vê lá, remédio milagroso, uma colher de psyllium, não sei o que. Aí você vai lá e toma 3 vezes por dia isso. Tome cuidado, tá? Uma colher de sobremesa. E o legal, sabe o que é? É que quando você começa a melhorar o funcionamento do intestino, além de melhorar toda essa questão do lipedema, você também melhora a ansiedade, você diminui barriga, você diminui estufamento, né? E como consequência fica muito mais próxima de emagrecer, manter o peso comendo que gosta. Então, comece a incluir na sua rotina tanto aveia quanto Boa! A Nathalie falou aqui uma coisa muito legal. Ela falou assim, não adianta comer aveia e psyllium e não tomar água. Isso é muito importante. É muito importante. Tem que tomar água, meninas, tá? Então tenha sempre uma garrafinha de água por perto, tá bom? Agora sim, ó, você viu que eu falei... Olha só que interessante, vamos prestar atenção aqui. Eu falei coisas que vão te ajudar a aumentar a circulação sanguínea, ajudar a aumentar, acelerar o seu metabolismo, né? Ajudar a queimar mais gordura, certo? Você entendeu, né? Quando você aumenta a circulação do sangue e queima mais gordura, você melhora toda essa questão do lipedema, que nada mais é do que um acúmulo de gordura anormal, beleza? Fechou. Agora, pensa comigo, tá? Se eu estiver limpando aqui minha casa, tô aqui limpando a casa, passando pano no chão e tal, e o Rafa entra com o pé sujo. A minha casa vai ficar limpa? Minha casa nunca vai ficar limpa. Tô lá eu passando pano, tá lá você passando pano no chão da casa e seu marido entrando com o pé sujo o tempo todo. Dá vontade de esganar a pessoa, não dá? Caramba, eu quero ver a casa limpa. Só que ao mesmo tempo tá sujando. Então você limpa e suja ao mesmo tempo. O que adianta você fazer tudo isso que eu te falei agora e ao mesmo tempo você consumir alimentos que vão te inflamar? Que vão aumentar a sua retenção de líquidos, que vão desacelerar o seu metabolismo, que vão te inchar. Não vai adiantar nada. Tudo isso que você ouviu não vai adiantar nada. Você que tem lipedema, você precisa cuidar com os alimentos que aumentam o inchaço e a inflamação. 3 tipos de alimentos. Alimentos com glúten, você precisa cuidar muito com o consumo. Muito. Alimentos, fonte de laticínios, né? Leite, creme de leite, queijo, manteiga e açúcar em excesso. Então pensa só, você acorda e você come um pão com glúten. Aí, você que tem lipedema, tá? Acorda e come um pão com glúten. Aí no meio da manhã, você vai lá e come, na melhor das intenções, um iogurte. Aí no almoço você come uma lasanha que tem glúten e queijo. Aí no lanche da tarde você come um bolo com glúten e açúcar. E no jantar você come um pão de novo e nesse pão você passa requeijão light. E queijo e ovo. Você consegue entender que todo momento que você parou para se alimentar, você colocou para dentro do seu corpo alimentos que estão aumentando sua inflamação e inchaço e retenção? Não adianta. Não estou falando que você não pode comer isso, mas você precisa sim cuidar com o consumo. Então, por exemplo, no café, você gosta muito de comer pão branco no café da manhã com manteiga. Inclua, né, esse pão na combinação da refeição emagrecedora, que é o que eu ensino para as alunas do PSE. Por exemplo, a Claire, aluna nova do PSE, entrou semana retrasada no PSE. Ela come pão branco de manhã e à noite. Dentro da combinação da refeição emagrecedora e tá emagrecendo. Não sei agora de cabeça quantos quilos ela perdeu, mas tá super feliz. Então, perdeu bastante, né? Porque quando tá feliz é porque perdeu bastante. Tá super feliz e tá emagrecendo. Agora, você que tem lipedema, tá? Você gosta de comer o pão branco de manhã? Coma o pão branco de manhã, não tem problema. Inclua na combinação da refeição emagrecedora. Se você é aluna do PSE, você sabe como fazer isso. Mas agora, poxa, no almoço, ao invés de pegar um outro alimento com glúten, ao invés de pegar um macarrão, uma lasanha,
Já que você comeu glúten de manhã, no almoço, vamos fazer um arroz e feijão, um aipim, um cuscuz, uma polenta, uma batata, sabe? Um escondidinho de batata. Agora, não de novo glúten, entende? No lanche da tarde, já que você comeu o pão de manhã, no lanche da tarde, ao invés de comer um bolo com glúten, vamos fazer um bolo sem glúten. Por exemplo, no PSE a gente tem 1 milhão de receitas, né? Sem glúten, todas são sem glúten. Bolo de café, bolo de moranga, bolo de granola, bolo de chocolate, bolo de cenoura com cobertura, tudo sem glúten. Gostoso, tá? Então, assim, você vai variando. No jantar, se você comeu o glúten de manhã, ao invés de querer comer de novo um pão com glúten, dá pra gente fazer um pão sem glúten. Quem tá me acompanhando aqui, no meu YouTube, tem algumas receitinhas de pão sem glúten, tá? Você pode assistir lá no meu YouTube. E você que é aluna do PSC tem 1 milhão de receitas, então dá pra você olhar lá. Mas assim, consegue entender que é um equilíbrio? Ah, Nutri, é que eu gosto no lanche da tarde de comer iogurte. Beleza. Eu gosto de na janta comer queijo. Beleza. Só dá uma equilibrada. Já que vai comer queijo na janta, eu vou evitar comer alguma coisa com molho branco no almoço. Entende? Então você dá uma equilibrada no seu dia. Entende que eu não falei pra tirar? Eu falei pra cuidar? E você vai perceber, tá? A partir do momento que você começar a fazer isso que eu falei, esses 5 passos que eu dei pra você. Os 4 primeiros é pra ajudar a aumentar a circulação sanguínea, né? Ajudar a acelerar o metabolismo pra queimar gordura. E o último é evitar com que você retenha líquido, inche, né? Prejudique seu metabolismo. Você vai perceber que fazendo essas 5 coisas que eu compartilhei com você, você vai diminuir muito a dor causada pelo lipedema, você vai diminuir peso, você vai diminuir inchaço, você vai emagrecer e sem sofrer, tá? Claro, meninas, é óbvio que tem que seguir um passo a passo, sabe? Ah, agora eu tô comendo mais proteína, mas essa proteína não tá na combinação da refeição emagrecedora, que nem a... Deixa eu ver o nome dela, que botou aqui do café da manhã. É Gil alguma coisa. Enfim, que coloca aqui do café da manhã. Não lembro agora. Ah, tá. A Gilcimari. Ela colocou aqui um café da manhã super saudável. Ovo, tapioca, aveia e tal. Só que não forma uma refeição emagrecedora. Entende? Então, assim, como a gente combina os alimentos faz toda a diferença. Toda a diferença, meninas. Pro processo de emagrecimento. Então, eu posso comer aqui um pão e esse pão ser estocado como gordura. Ou eu posso comer um pão e ele não ser estocado como gordura. Ele ser queimado, as calorias dele ser usadas para acelerar meu metabolismo. O que vai definir? Por que eu como pão e engordo e fulano come pão e não engorda? A combinação de como tá comendo. A combinação de como você faz a sua refeição muda tudo, tá? Então, que é exatamente isso, essa é a base do PSE, né? No PSE não tem dieta, o PSE é o meu programa de emagrecimento, tá, meninas? Não tem dieta, não tem cardápio, não tem que deixar de comer isso ou aquilo, não, apenas combinar os alimentos da forma correta na refeição emagrecedora. E cada refeição do dia é uma combinação. Então não existe isso, o café da manhã é igual ao almoço. Não, você quando acorda, o seu corpo, na verdade, precisa de certos nutrientes a mais do que quando você vai dormir. Você acorda, você tem um dia inteiro de trabalho pela frente. Você vai dormir, você vai ter uma noite inteira deitada numa cama. Você acha que o seu corpo precisa da mesma coisa, na mesma quantidade de manhã e à noite? É claro que não. É claro que não, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito, muito, muito cuidado, tá? Como a gente combina os alimentos faz total diferença no nosso corpo. Se você quer saber mais como funciona o PSE, você pode clicar no link que tá na minha bio, tem um vídeo onde eu explico detalhadamente como funciona o PSE, e se você tiver alguma dúvida, você pode chamar aqui. Meninas, eu ajudei vocês com o encontro de hoje? Consegui ajudar vocês? De alguma forma? Se eu conseguir ajudar, se te ajudou de alguma forma, deixe sua curtida aqui. Clique aqui no coraçãozinho se você conhece alguém que tá precisando de ajuda pra emagrecer. Ajuda de verdade, tá? Não tô falando de cardápio, não tô falando de dieta, porque isso não ajuda ninguém. Você deve ter 1 milhão de cardápios na sua gaveta e não conseguiu aplicar nenhum, não é? Não é isso que resolve, não é isso que faz emagrecer e manter o peso. Então, se você conhece alguém que tá precisando de ajuda, compartilhe essa live com essa pessoa também, tá? Toda segunda, quarta e sexta, normalmente às 10 horas da manhã, eu faço aulas ao vivo aqui,
cada dia com um tema diferente para ajudar vocês em situações diferentes. Então, participe. Quando você não puder assistir ao vivo, as aulas ficam salvas. Sim, Gi, vai ficar salva aqui no meu feed, tá? Para você assistir assim que puder, tá bom? Meninas, um beijão, uma boa quarta-feira e a gente se vê sexta-feira no nosso próximo encontro. Beijão!